Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 12 e no versículo 4. E nós vamos hoje mergulhar nas preciosidades sobre Judá. Profecias de Judá é o nosso tema de hoje, né? Então nós, na verdade, na terça-feira vai ser o jejum de Judá, né? O segundo desse ano, né? Dos 4 regiões de Judá. Então nós vamos falar sobre eles e vamos falar sobre as profecias que mostram essa tribo como sendo aprovada por Deus. Moisés já abriu ali a Bíblia, já achou, né, na linguagem corrigida. Lê para nós, Moisés. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Podeis sentar. A profecia, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1,19, diz que a profecia é como a luz que alumia em lugar escuro, em lugar tenebroso, em lugar que não é, que a visão não consegue observar, né? Então a profecia é como a luz que alumia em lugar escuro. Tem tradução que diz que clareia, dá no mesmo, né? Então nós vamos agora ver o que é que o profeta quis dizer com isso, né? Zacarias 12, verso 4, né? Ele disse que ia ferir, ia atacar, ia ferir de cegueira todos os povos, todas as tribos. E no fim dos dias abriria os olhos para uma tribo. Vamos agora pegar do começo, né? Para que nossos jovens aprendam, né? Para que possa ser mostrado aos demais povos, até porque, já vou lembrando de antemão, que 10 tribos vão procurar, 10 nações vão procurar a tribo de Judá e fazer um pacto conosco, que somos a tribo de Judá, né? Temos esse privilégio que Deus nos escolheu. Eu vou mostrar passo a passo aqui as passagens que confirmam que Deus escolheu nós como tribo, né? Como a última tribo que vai trazer a última mensagem para o povo, né? Então 10 nações vão procurar a tribo de Judá. Já veio uma nação, né? O ano passado chegou aqui um povo da África, né? Que acharam nós pela internet, uma longa história, né? Não vamos nos deter a isso, né? Foi a primeira, falta ainda 9, né? É Zacarias 8, 23. 10 nações vão pegar na orla de um judeu, né? Pega aqui no colarinho, né? Daquele tempo era túnica, agora é camisa, né? Diz, olha, ouvimos falar que Deus está com vocês, queremos seguir também. E vão seguir sim, porque ainda há graça, ainda há tempo, né? Quanto a essa coisa que está acontecendo aí, que o povo agora, a gente fica assombrado, máscara e mais máscara, né? A minha está até aqui no bolso, mas eu tirei, né? Porque não é necessário aqui. Se o senhor não vigiar a casa, e vão trabalhos que vigia. Nós usamos como prudência, né? Como prudência, sim, nós usamos. No meu trabalho eu uso, né? E alguns na igreja usam, tudo bem, é prudência, né? Então, essa coisa que está acontecendo, eu já preguei sobre isso, que é Lucas 21, versículo 11, né? Diz aqui na Bíblia King James, né, que é coisas aterrorizantes acontecendo. Eu mesmo não achava que seria uma coisa tão gravíssima como essa, que abalou não só o Brasil, o mundo inteiro. E está tendo muitas mortes, né? Mas vai passar, vai vir outras coisas, não sei de que forma, mas vai ter ainda um ano de graça. Um ano para ser pregado o Evangelho, e é nesse ano que vai vir essas nações procurar a tribo de Judá e vão ser aceitas. Porque depois vai fechar a porta da graça, aí sim, aí não vem mais ninguém, né? Aí quem for santo, santifique-se ainda. Mas Zacarias aqui falou, né, que Deus ia abrir os olhos para uma tribo. Olhando lá para o passado, vamos ver como é que os profetas trabalham, um combinando com o outro, né? A Bíblia tem 31.175 versículos, né? E nenhum se contradiz. Então o profeta Jeremias, lá em Jeremias 31 e versículo 31, ele diz o seguinte: eis que vem dias, não era no tempo do profeta Jeremias, eis que vem dias, no futuro, né? Dias virão, em outra tradução, eis que vem dias em que eu farei um concerto, Deus falando, né? Eis que vem dias em que eu farei um concerto com a casa de Israel, em primeiro lugar com Israel. A profecia mostra, né? Mostrou e foi cumprida, né? Que Deus fez um concerto com Israel espiritual, não aquele Israel do passado, material, mas com Israel espiritual, que são os adventistas do sétimo dia, né? Baseado em Isaías
63:16. Diz que nós somos Israel espiritual, ainda que Abraão não conhece, e ainda que Israel não reconhece, contudo nós somos. Então ele diz lá bem claro, farei um concerto com a casa de Israel e depois com a casa de Judá. Primeiro com Israel, depois com Judá. Então o Israel espiritual começou em 1844, quando foi em 1931 entrou o Judá espiritual. Agora, alguém pode dizer, isso é profecia do Velho Testamento? Vamos confirmar no Novo, né? Hebreus 8, versículo 8. Diz a mesma coisa, só que não mais por Jeremias, agora por Paulo. Paulo falou, né? Quantos anos depois? 500, mais ou menos, 500 anos depois, né? Eis que vem dias em que... Ele cita Jeremias, né? Porque alguém repreendendo diz, eis que vem dias em que farei um concerto com a casa de Israel. E depois com a casa de Judá. Não como aquele velho concerto do passado, que era um concerto de quê? Da velha aliança, né? Um concerto de sangue. Ele diz, um novo concerto, escreverei as minhas leis no seu coração, gravarei na sua mente, e eles servirão a mim. Eles me obedecerão. Então é um concerto de obediência, né? Prosseguindo nas profecias, nós vemos lá mais atrás, Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, né? É um período curto de um para o outro. O profeta Ezequiel também profetizou sobre Judá e profetizou sobre o fundador da tribo de Judá. Muito importante isso, né? Ezequiel 37, versículo 16. Ezequiel, capítulo 37 e versículo 16. Lá é incrível que é o único profeta que num só texto ele cita 3 profecias. Lá ele falou, começando no versículo 16, vai até o 19. São 3 versículos que comprovam a profecia, ou seja, as profecias que apoiam a tribo de Judá. Ezequiel 37, eu quero que Moisés lê na tradução corrigida, eu estou aqui com a atualizada e com a King James. Depois Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um ao outro, para que unam e se torne uma só vara na minha mão. Quando falarem os filhos dos povos, dizendo, porventura não me declaras o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a da tribo de Israel, seus companheiros, e ajuntarei a vara de Judá e farei dela uma só vara, e elas farão uma só na minha mão. Muito bem. O profeta Ezequiel, Deus falando para ele, né? Como é que os profetas escreviam? Deus mostrava na mente, vinha na mente deles e dizia a palavra, né? Olha, pega uma vara, uma tauba, pode ser uma tauba, né? E escreve nela. Naquele tempo escrevia em que? Tauba, papiro e etc, né? E escreve nela assim, por José, vara de Efraim. Aí disse mais, porque no futuro, versículo 19, né? Porque no futuro, quando teus filhos perguntarem por quê, o porquê disso aqui? A vara de José, aí ele disse, para dizer assim, para pegar a vara de José, que teve na mão de Efraim, né, e juntar com a vara de Judá. E as 3 varas se farão uma só na tua mão. As 3 varas se farão uma só na tua mão. Então o que é que vimos agora no fim dos dias? Israel, em 1844, quando foi em 1914, surgiu o quê? O Efraim espiritual. O Efraim espiritual surgiu. Mas Deus não aceitou, que a profecia não era para ele ser a igreja remanescente, a última igreja, né?
diz que eles eram como um aborto, lá em Oséias 12, né? Parece que versículo 13, né? E aí, mas a vara de José, do José Gomes Menezes, o fundador de Judá, em 1931, lá em Conceição do Capim, teve na mão de Efraim, que na época quem predominava era o Efraim, né? Os 2%. Os adventistas estavam já na mornidão, né? E os 2% estavam na sua ênfase, na sua melhor fase, né? Pregando o evangelho, né? Em 1914 até 1931 eles estavam na sua melhor fase, com alimentação correta, vestuário. E aí o José Gomes Menezes foi lá para falar com eles e ver se tinha algum meio de trazê-los para a tribo de Judá. Não é que ele foi lá para se entregar a Efraim, não. Que Isaías 28, né? Diz que esse José, Deus não disse o nome lá, né? Mas disse que Deus mandaria um homem que pisaria por terra a coroa de soberba dos bebos de Efraim. E traria o quê? Traria para o povo o quê? Traria estatuto mais estatutos, regra mais regra, né? Mandamento mais mandamentos. Foi o que fez o José Gomes Menezes, criou não, restaurou aquilo que estava perdido, né? Aquilo que Moisés tinha escrito, aquilo que Deus tinha ordenado, né? Mas a profecia diz que a vara de José estaria na mão de Efraim. Se voltar para o passado, não dá porque José era pai de Efraim e não filho. Agora aqui na profecia é diferente, né? Aqui o José teve na mão de Efraim. Teve na mão, teve ali um dia, né? Ou 2 dias naquele congresso em Minas Gerais e Conceição do Capim. Mas, infelizmente, ele derrubou por terra a coroa do soberbo de Efraim. E aí a tribo de Judá foi criada ali com 104 pessoas. Então o Judá foi criado e fortalecido porque Judá foi escolhida por Deus, como está no Salmo 78 e versículo 68. Salmo 78, versículo 68, diz assim: Deus escolheu antes a tribo de Judá. Então, foi Deus que escolheu a tribo de Judá. E no Salmo 108, versículo 8, diz quase a mesma coisa. Salmo 108, versículo 8. Diz assim, né? Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça e Judá é o meu cetro. Então Judá é o cetro de Deus. Isso é maravilhoso, né? Judá é o cetro de Deus. Então eu escrevi aqui algumas preciosidades sobre Judá, né? Que nos conforta bastante, né? Em Gênesis 49, 9, nós vemos lá 3 versículos seguidos, o versículo 9, o 10 e o 11, lá mostra Jacó profetizando, ele era profeta, né? E ele disse: Judá, o cetro não se arredará da tua mão, né? Teus dentes serão branco de leite, os teus olhos vermelhos de vinho, e teus irmãos a ti servirão. Chegando lá em 1 Crônicas 5, verso 2, ele diz: Judá foi poderoso entre seus irmãos. Só que a primogenitura foi dada para José. Mas Judá foi o mais poderoso, foi o que dominou. Se vocês quiserem estudar o Judá do passado, é muito importante. Começa lá no capítulo 30 de Gênesis. Aí vocês vão vendo, em vários lugares, eu não vou citar aqui que o tempo não permite, mas Judá sempre esteve na dianteira. Quando Jacó foi morar no Egito, mandou logo Judá ir na frente para preparar. E Judá foi fiador de José. Então são longas histórias sobre Judá. Mas vamos nos deter aqui às profecias de Judá, o Judá dos últimos dias, né? Zacarias 12:4, já vimos que Deus feriu todas as igrejas de cegueira e abriu os olhos para a tribo de Judá. Nós vemos também que Deus fortaleceu a tribo de Judá, Zacarias 10, verso 6. Então, se essa tribo é fortalecida por Deus, quem é que vai contra ela? É como lá em Gênesis 49, 9, Jacó falou: Judá é um leão velho deitado, quem o despertará? Quem tem coragem de despertar esse leão? Chegar no leão, tocar com uma vara, olha, essa tribo de Judá não vale nada. A tribo de Judá é uma coisa inventada aí por Menezes. Não, o Judá tem peso, o Judá tem profecia. Essa igreja tem mais de 100 profecias, né? Só a tribo de Judá tem mais ou menos 30 profecias. Eu vou falar aqui só talvez umas 10 ou 15, né? As principais.
mas se alguém quiser depois entrar em contato comigo, eu terei prazer em mostrar todas as profecias da tribo de Judá. Então a tribo de Judá é fortalecida por Deus, como já citei. Judá é uma bênção. Zacarias 8,13. Judá é uma bênção. Deus fez bem à tribo de Judá, Zacarias 8,15. E Judá é o rebanho de Deus, Zacarias 9,16. Vocês querem coisa melhor? O pastor é Deus, né? É Cristo, é Jesus, né? Judá é o rebanho de Deus, né? Então, como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nós aqui somos o quê? Somos vaqueiros, né? Somos vaqueiros ruins que estamos aqui tentando rebanhar um pouquinho aqui, outro acolá, mas sabendo que Deus é quem rebanha o seu povo. É Cristo que é o bom pastor, né? E interessante que a profecia mostrava que no futuro a irmandade entre Israel e Judá seria separada. É Zacarias 11,14. Deus separou a irmandade entre Israel e Judá. Mas voltando para a profecia, um pouco mais atrás, Oséias 11,12, primeiro Zacarias 13,8, Zacarias 13,8 fala das três partes, né? Mas diz a primeira parte, a segunda e a terceira, não dá nome. Mas eu gosto de citar aqui com os mineiros, né? Os mineiros dão nome aos bois, né? Tem um ditado assim, agora vamos dar nome aos bois, não deixa assim enrolado, não. Então aqui, dizer o quê? Ó, Pedro Primo, não fica enrolando, não, dê nome aos bois. Oséias 11,12 dá nome aos bois. Fala de Efraim, que cercou Deus com mentira. E Israel cercou Deus com engano. Efraim mentiu, dizendo que fez a reforma. Oséias 11,12. Não fez um pouquinho só, virtuar a alimentação. O Israel ficou enganando. Não, em 2007 vai ter a reforma. Nada. 2010, nada. 2015 e estamos em 2020 e cada hora estão retrocedendo. Estão ficando mais morno, né? E Judá, então, diz lá, mas Judá domina com Deus e com o santo está fiel. Judá é como uma pedra de uma coroa, Zacarias 9,16. E Deus cuida de Judá, Zacarias 10,3. E o Senhor vai salvar a primeira tribo de Judá, Zacarias 10,7. Então, em primeiro lugar para Deus é a tribo de Judá. Alguém me pergunta, mas será que outras igrejas vão salvar? Eu digo, aí é com Deus. Vão perguntar a ele, vão ver, porque está dizendo aqui que ele vai salvar a tribo de Judá. Ah, mas tem tanta gente boa no mundo? Tem, eu sei. Meu avô era melhor do que eu, muito melhor, um coração muito bom. Eu conheço muitas pessoas no catolicismo que são pessoas maravilhosas, mas eu não sei nem se eu vou me salvar pertencendo à tribo de Judá. Eu estou tentando, mas se eu não cumprir o que diz lá, eu vou ser um judeu mentiroso, como está em Apocalipse 3, versículo 9. Então, o judeu espiritual ele tem que estar de acordo com os mandamentos, preceito e estatuto. Então, nós prosseguindo aqui, nós vamos ver mais preciosidade sobre Judá. Judá é como um braseiro ardente, Zacarias 12,6. E é como uma pedra angular, Zacarias 10,4. E nós sabemos que Jeroboão levou 10 tribos para a Babilônia. Ficou lá no Israel material só 2 tribos, né? Judá e Benjamim. Como Judá era a maior tribo, Judá dominou. E nos últimos dias agora, quando Deus fez a separação de Judá com Efraim, em Zacarias 11,14, ficou então só uma tribo, só a tribo de Judá é a que está predominando. Cumprindo lá também o que diz lá em Apocalipse 7,5. Em Apocalipse 7,5, o primeiro nome que aparece é o quê? Judá. E sendo com 12 filhos de Jacó, o primeiro nome que aparece é quem? Rúben. Então, Zacarias 10,6 diz que Deus fortaleceu a tribo de Judá. Judá é fortalecida por Deus, né? Nós vemos mais, e diz mais, né? Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e far-lo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então aqui nós vemos a comparação com Ezequiel 37,16. Novamente, José e Judá juntos, né? Então, fechando aqui o estudo, o mais interessante para nós é que Judá é uma tribo aprovada por Deus, é escolhida por Deus,
fortalecida por Deus. E Deus é quem está na dianteira. Imagine o que lembra no início, capítulo 12, versículo 4. Deus feriu de cegueira os cavalos dos povos e os que montam neles. Então imagine um cavalo cego, um cavalo tonto, o cavaleiro cego em disparada vai para onde? Vão se acabar no precipício. Mas no final do versículo 12, no versículo 4 do capítulo 12, ele diz: mas eu abrirei meus olhos para a tribo de Judá. Então Deus abriu nossos olhos para quê? Para enxergar profecias. É como lá em Apocalipse, né? Do cavaleiro que tem olhos de fogo, né? O cavaleiro do cavalo branco. Esses olhos de fogo não é como aqueles desenhos animados não, que ficam os olhos flamejando, né? Os olhos para enxergar profecias, né? Para colocar no lugar certo, para fazer aquilo que Deus pede, né? Então é isso que eu tinha a dizer para vocês, que vamos procurar andar de acordo com as profecias, né? Que a profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro. A profecia é como uma luz que clareia no meio da escuridão. E não havendo profecia, a igreja é corrompida. A igreja é corrompida. Provérbios 29, versículo 18. Então, se a igreja não tiver profecia, fundamento, não tiver alicerce, ela vai cair, né? Vai chegar um dia que ela cai. É como aquela profecia lá de que Cristo falou lá em Mateus, né? Mateus 7, né? Mateus 7, falando ali na parte de quando se fizer uma casa, tem que primeiro olhar os alicerces, né, ver os fundamentos, né? Se não tiver fundamento, ela vai cair. Então tem que ter fundamento, a igreja tem que ter profecia, porque senão a igreja sem profecia é como um carro sem motor, nem anda, né? Não tem força, né? A profecia é que dá força, a profecia é que mostra a clareza, né? De que a igreja está firme. Porque não havendo profecia, ela é corrompida, né? Então que Deus possa nos abençoar. Nós estamos agora, como Zacarias, fechando com Zacarias 8,19, né? Onde fala dos 4 jejuns de Judá. Os 4 jejuns de Judá é uma profecia interessante, né? Que somente a Igreja da Reforma tem esses 4 jejuns de Judá. Então aqui terminamos a nossa lição, né? Sobre as preciosidades de Judá, sobre as profecias de Judá. E eu coloco até à disposição o meu telefone, se alguém quiser falar sobre as outras profecias, quer dizer que são mais ou menos 30. Eu citei aqui só umas 10 ou 15 no máximo, né? E se alguém quiser tirar dúvida, o meu telefone é 063 999 62 9850. Correspondência é Rua Castelo Branco, 1245, Centro, Araguatins, Tocantins. Eu quero dizer que estou à disposição de qualquer pessoa no Brasil ou fora do Brasil para esclarecer qualquer dúvida sobre não só a tribo de Judá, mas 150 profecias sobre a nossa igreja, inclusive 40 profecias que falam sobre habitar no deserto nos últimos dias. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.